Porque o que eu estou te falando não é terreno. O que eu estou te falando é celestial. O que eu estou te falando é espiritual, aleluia. E Nicodemo estava sem entender a mensagem naquele momento. Mas a mensagem para Nicodemo era essa, irmão. Era arrependimento, era nascimento. Tinha que nascer de novo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tinha que ter um encontro verdadeiro com o dono da vida. A pregação era essa, era que Nicodemo viesse ter um encontro com o Senhor. E Jesus vai dizer: Nicodemo, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito, aleluia. Jesus estava falando: ei, nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo diz, abre a boca e chama Senhor, Senhor, mas não faz o que ele diz. E diz que esse é filho de Deus. Não é filho não, irmão, é criatura. Você ainda não confessou o nome de Jesus. Talvez você continue vivendo, aleluia, na velha criatura. Talvez você vive distante de Deus e diz, aleluia, que tem Jesus no coração. Eu vim aqui nessa tarde, pela autoridade do Espírito Santo, para pregar para você as mesmas palavras que foi pregada para Nicodemo. Tem que nascer de novo. Você tem que ter um encontro com Jesus. Você tem que nascer do Espírito. Deus, ele marcou um encontro conosco aqui neste lugar. Já foi pregado, aleluia, para que haja arrependimento, para que você, aleluia, venha ter um encontro com Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, a salvação para a tua alma, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, como está escrito, aleluia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 15, aleluia. Não ameis o mundo e nem o que está no mundo, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus está dando oportunidade para você, irmão. Deus, ele está chamando você ao arrependimento nessa tarde. Ele está chamando você, aleluia, para ter um encontro verdadeiro, como Nicodemo teve. Eu creio que Nicodemo alcançou a salvação, porque ele bebeu da água da fonte da vida. Esta mesma água da fonte da vida está chamando você, para que você venha beber desta água. Beba desta água, porque todo aquele que beber desta água, ela fluirá dentro de ti como a fonte da água da vida eterna. Beba desta água desta tarde, beba da fonte que é o Espírito Santo, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Ele está aqui, aleluia, para te saciar. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, o verso 4. Jesus se levantando da ceia e tirando a sua vestimenta de cima e tornando a toalha, e correu e foi em direção até os discípulos, e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés do discípulo e enxugar com a toalha. Aleluia. Eu imagino os discípulos, aleluia, cada um na sua posição. Eu imagino, aleluia, ali Tiago, Jesus lavando os pés de Tiago, terminando. Agora Jesus vai começar a lavar aos pés de João, aleluia, e terminando de lavar os pés de João, e Jesus continua lavando cada um dos discípulos. Mas havia alguém ali naquele meio que não estava entendendo o mistério de Deus. Tinha alguém ali naquele meio que não estava entendendo o agir de Deus. Tinha alguém ali naquele meio que não estava gostando de ver o ato que Jesus estava fazendo. Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e ali, aleluia, havia um, aleluia, que não estava compreendendo este ato. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quando eu vejo Jesus se levantando, aleluia, pegando uma bacia de água e tornando uma toalha na mão e lavando os pés do discípulo, eu imagino, meus irmãos, aleluia, uma tradição, aleluia, trazendo para nossas vidas. Porque lá, aleluia, no tempo do judeu havia uma tradução, irmão, e essa tradução, aleluia, era feita constituamente a dia a dia. Os seus senhores deixavam o mordomo na porta com a bacia na mão e deixavam uma toalha quando o convidado chegava na casa. Ao entrar, ali o servo estava pronto para lavar os pés do convidado, e ali, depois que os pés eram lavados, ele entrava para o banquete, ele entrava, aleluia, para dentro da casa, aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que essa tradição, aleluia, era dias e dias por dias. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque nessa tradição, aleluia, havia um gesto, e esse gesto é um gesto de humilhação. Como ali o dono da casa tinha um cuidado, um zelo, um amor pelo convidado, o que entrava dentro da casa. Então ali o dono da casa, ele não queria se exaltar, mas ele se humilhava perante aquele que entrava, que era convidado para entrar para dentro da sua casa. Era dando honra, era dando, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, o privilégio, aleluia, de ter, aleluia, uma pessoa digna dentro da casa. O outro impedimento, meus irmãos, é o amor. Ali a tradução mostrava o amor pelo seu próximo, e cuidar e zelar pelo seu próximo, aleluia. E Jesus aqui está ensinando os seus discípulos como é ter o cuidado,
cuidado pelas pessoas, teu cuidado pelas almas, teu cuidado, aleluia. Aquele que é convidado, aleluia, para entrar dentro da casa. É Jesus falando nesta tarde. Você é este convidado, aleluia, para entrar para dentro da casa. Você é este convidado especial que Jesus está, aleluia, pronto para te lavar. Ele está pronto para te purificar, porque a água, ela significa o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo lava o homem do seu pecado. Somente o Espírito Santo lava o homem da sua maldade. Somente o Espírito Santo lava o homem, aleluia, da sua iniquidade. Somente o Espírito Santo tem o poder de fazer esta obra. E nessa tarde, aleluia, Ele está falando para você. Jesus se humilhou, Ele, aleluia, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele se fez das suas vestes celestial, Ele te serviu, aleluia, dando oportunidade para você, aleluia, entrar para dentro da casa. E hoje você está sendo convidado pelo Espírito Santo para ser purificado nessa tarde. Você está sendo convidado pelo Espírito Santo para ser purificado com as águas do Espírito de Deus. Era um ato de humilhação, missionária. Lavar os pés do discípulo é um ato de humilhação. É um ato de amor, é um ato de purificação, pastor Deusodino. Mas tinha alguém ali dentro da casa que não estava compreendendo. E chegando a vez do homem por nome de Pedro, a Bíblia diz que Pedro vai dizer: Senhor, lavarás os pés a mim? Não, Senhor, não lavará os meus pés. Pedro não queria deixar, irmão, ser lavado por Jesus. Pedro não queria ser deixado lavar por aquele que é o Senhor dos senhores, aleluia. Porque Pedro, aleluia, estava dizendo: Senhor, porque esse ato de humilhação, porque Pedro sabia dessa tradição, irmão, judaica, que todo aquele que entrava dentro da casa era lavado os pés, aleluia, passava por essa purificação. Mas Jesus repreende Pedro, dizendo: Pedro, Pedro, se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não terás parte comigo no reino de Deus. Mas Pedro ouviu isso e disse: Senhor, não deixa eu ficar do lado de fora, não deixa eu ficar do lado de fora, Senhor. Eu quero ter parte contigo. Eu quero chegar, aleluia, morar contigo no reino de Deus, que está preparado desde a fundação. Eu quero sentar contigo na mesa, Senhor. Por causa disso, Senhor, pode lavar os meus pés, pode lavar a cabeça, lavar as mãos, lavar tudo, Senhor, porque não quero ficar do lado de fora. E ali Pedro falando para Jesus que era para lavar tudo, porque não queria ficar do lado de fora, irmão. Ele sabia da vida eterna, ele sabia do reino de Deus, ele sabia do seu lugar celestial. E Jesus olhando e falando para ele: Pedro, e tudo já está lavado, só falta lavar os pés, porque vós estão limpos, mas estão limpos pela palavra, vós estão limpos
pés. Pedro, porque tudo está limpo, aleluia, e tudo está purificado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ali Jesus continua falando para Pedro: Pedro, tu ainda não está compreendendo, mas tu vai compreender, aleluia, do que estou falando, aleluia. O Senhor está falando nessa tarde. É necessário você ser purificado. É necessário você ter novo nascimento. É necessário, aleluia, você ser batizado e selado com o Espírito Santo de Deus. E esta palavra que está sendo pregada, ela tem o poder de te batizar com o Espírito Santo, de você selado nessa tarde com o Espírito da verdade. Deixa esta palavra te lavar, deixa esta palavra te purificar, deixa esta palavra entrar no teu coração e mudar o teu rumo de vida. Jesus está oferecendo a água da vida eterna. Jesus está oferecendo um novo nascimento. Jesus está oferecendo a fonte das águas. Rapacarabacandaраia, rebedeço de comeneia. Jesus está oferecendo nessa tarde para você a fonte das águas, as fontes das águas, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor tem colocado um poço de Jacó nesta rua. O Senhor tem colocado uma fonte nessa rua, e Ele está chamando você. Se você tem sede, beba desta água. Pedro, e tudo está limpo, e tudo está limpo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, e tudo já está limpo, limpo pela palavra. Não precisa lavar a cabeça, não precisa lavar os pés, não precisa lavar as mãos, não precisa lavar o rosto, não precisa, porque está limpo pela palavra. A palavra tem purificado, a palavra de Deus. Louvado seja o nome.